Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nesse período de isolamento social, a Igreja Presbiteriana Memorial tem chegado aos lares dos irmãos e louvamos a Deus por nos dar a tecnologia e o privilégio de podermos, em meio a tantas incertezas, chegar em nossos ouvidos e nossos corações a principal certeza, que é a palavra de Deus e principalmente a fé inabalável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo número 3, apenas o verso 1. Nós faremos 3 exposições de Filipenses seguidas, no seu verso 1, no seu verso 2 e no seu verso 3 do capítulo 1. Então, portanto, abram as Bíblias, Filipenses, capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgusta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, a carta aos Filipenses é escrita pelo apóstolo Paulo, ele que fundou essa igreja na sua segunda viagem. Isso está no capítulo 16 do livro de Atos. Essa carta que é chamada de Carta da Alegria. Paulo a escreve quando estava na sua prisão domiciliar em Roma. É chegado os relatos desta igreja e, sobretudo, ataques à verdadeira fé em Cristo, e muitas vezes também os irmãos sendo desmotivados a perseverarem na genuína fé. De maneira que então Paulo tem, sobretudo, o que norteia esta carta é a alegria, a confiança na pessoa e na obra de Cristo. E esta carta ela vai servir como união para com os irmãos, a unidade, a fraternidade, a firmeza em Cristo. E sempre a palavra alegria ou regozijo, ela vai estar presente nessa carta. Quando nós chegamos no seu capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai se deter, mas sobretudo os 3 primeiros versos, ele é justamente a concepção deste evangelho em ataque, né? E essa exortação de Paulo justamente nesta firmeza, e nesta alegria do cristão, que o cristão deve ter justamente no seu Senhor Jesus Cristo. E para este primeiro momento eu queria destacar 2 pontos desse primeiro verso, que vai nortear, né, aquilo que nós pensamos com os amados irmãos. Primeiramente ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Aqui me parece muitas vezes que Paulo esteja concluindo esta carta, mas esta não é a intenção do apóstolo Paulo. A intenção dele, na verdade, é introduzir um novo assunto. E nesta introdução, mais uma vez, ele se volta para a temática desta carta. Esta introdução, um novo tema que é justamente contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos. Ele se volta ao cerne dessa carta, que é justamente alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, mais uma vez, ele pede que os irmãos se voltem para o Senhor Jesus Cristo. Que este seja a sua fonte de ânimo, de esperança, de vigor, de perseverança, ou seja, em meio a ataques, a bombardeios, a falsos ensinos, porque não nos enganemos, meus irmãos, em períodos como este que estamos vivendo, muitas coisas nos serão apresentadas.
pessoas também se aproveitarão, não só na questão política ou econômica, mas também emocional e espiritual. E de maneira que muitos se farão ser donos da verdade ou detentores então de soluções e de esperança para aquilo que vivemos. Mas a fonte, a alegria, a esperança, a confiança deve estar no Senhor. Então ele introduz justamente fazendo com que os irmãos se voltem para aquele que é o autor e consumador da fé destes irmãos. Mas há um outro ponto muito importante neste primeiro capítulo, que é justamente onde ele vai nos afirmar o seguinte: a mim não me desgusta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ora, o que ele está dizendo aqui? Que aquilo que ele vai escrever, aquilo que ele vai falar, não é novo. E muitas vezes vivemos uma geração, vivemos um momento onde pessoas buscam as novidades, ou seja, buscam coisas diferentes. Pois, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: ora, aquilo que eu trago para os irmãos, o ensino que eu trago para os irmãos, não é algo novo, não é algo inventado, não é algo de agora, mas é algo que é ensinado há muito tempo. De maneira que ele vai então com uma figura de repetição. Isso é uma figura muito didática no próprio ensino, repetir as coisas. Fazemos isso com as crianças, fazemos isso muitas vezes com pessoas já idosas. Nós repetimos informações, nós repetimos para que as crianças elas aprendam, e nós repetimos para que os mais velhos que já estão com problema de memória, eles possam ser condicionados. De maneira que então aqui, ora, nada de novo, mas é justamente aquilo que Deus já havia nos revelado, aquilo que Deus já havia nos falado. E repetição não é uma coisa ruim, porque muitas vezes nós repetimos vários gestos em nossas vidas. Bebemos água todos os dias, comemos pão todos os dias, e de maneira que a repetição ela é algo importante. Então, o que isso nos traz? Qual é a lição para nós? Nós não devemos, justamente em momentos difíceis como estes, em momentos em que os nossos corações são tomados de incerteza, buscarmos novidades para nos motivar, buscarmos coisas novas ou buscarmos inventar algo. Mas nós devemos nos voltar para aquilo que Deus já havia estabelecido, voltar para aquilo que Deus já havia nos ensinado, voltar e repetir várias vezes as mesmas verdades, para que elas estejam cada vez mais entranhadas no nosso ser, que elas estejam cada vez mais firmadas no nosso âmago, para que nós possamos sim constantemente nos lembrar da obra de Cristo, das promessas de Deus, da nossa vida eterna em Cristo. E então, quando nós nos lembrarmos, como nós repetirmos essas promessas que foram feitas desde os antigos, elas serão um bálsamo para as nossas dores, para as nossas lágrimas, para as nossas angústias, e elas nos trarão esperança e certeza de que Deus é quem nos sustenta. Que Deus os abençoe, que Deus os faça sempre perseverar no Evangelho e se voltar sempre para as verdades de Deus nas Sagradas Escrituras. Que Deus assim os abençoe.